Olá para você que é do terceiro ano e está acompanhando as aulas apenas pelo YouTube. Na plataforma Zoom, Tia Thay passou este conteúdo como atividade de casa, então por isso que eu estou repassando para você também. Na página 49 de Geografia, a gente viu a vegetação brasileira. A gente viu também que há três principais florestas aqui no nosso país, que é a floresta amazônica, a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais. Ela tem esses dois nomes. A gente falou sobre a floresta amazônica. Ela é muito conhecida, né? Ela é sempre muito verde e a vegetação fechada. Ela tem várias espécies de plantas, né? A flora dela é muito diversificada. Tem os jacarandás, os pinheiros, as seringueiras, e muitos tipos de plantas que servem para medicamento. Já aqui na página 50, a gente vê a Mata Atlântica, que abriga grande diversidade de espécies de árvores que só crescem nesse tipo de floresta. Apenas nela nasce um tipo específico de planta. É caracterizada pela presença de árvores altas com troncos grossos, certo? E as araucárias, ou mata dos pinhais, ela fica mais na região sul do país, onde as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e as temperaturas são mais baixas. Então, elas têm esses formatinhos, ok? Já o cerrado encontra-se mais na porção central do nosso país. É uma vegetação com plantas rasteiras, certo? E com capins altos. Suas árvores são mais baixas, com troncos finos e retorcidos, certo? E o campo é a vegetação rasteira e verde, comumente chamada de capim ou grama. Podemos encontrar nos campos algumas árvores isoladas, é vegetação utilizada para a pastagem de gado. Então, é simplesmente um ambiente onde a vegetação é mais baixa. Já a caatinga é a vegetação onde tem os solos mais secos, solos rochosos e a presença de cactos, né? Que é a palma, mandacaru, coroa de frade, xique-xique. Essa é a vegetação típica da nossa região. O Pantanal é a vegetação diversificada com espécies vegetais da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Então, é uma mistura dessas três. E lá há muitas plantas aquáticas, a gente encontra muito as vitórias régias. Vegetação litorânea, a gente tem a praia e tem o mangue. Na praia, a gente sempre encontra o quê? Coqueiros, não é isso? É um tipo de vegetação formado por gramíneas, palmeiras, coqueiros, outros tipos de planta de fácil fixação no solo arenoso. Já o mangue, ela fica presente nas regiões alagadas e há presença de raízes aéreas, certo? As raízes ficam todas para fora e é lá onde tem uma fauna muito peculiar. A gente encontra muitos animais marinhos, como caranguejo, cavalo marinho, certo? E Mata dos Cocais, por último, ocorre em clima equatorial úmido e equatorial semiárido. Está localizada nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. É composta por árvores de médio porte, como babaçu, açaí, buriti e carnaíba, certo? Tia passou para casa essa atividade da página 53, 54, certo? Para a gente encerrar a nossa primeira unidade e depois avançar para a segunda. São essas duas páginas aqui. Tia vai explicar como é que resolve o nosso primeiro quesito. Nas árvores estão embaralhadas com as letras principais das principais formações vegetais do Brasil. Desembaralhe e escreva as palavras no espaço abaixo, depois associar com as suas características. Então, por exemplo, aqui está todo misturado as letrinhas. Então, você vai ordenar e depois você vai vir e relacionar aqui com as características dela. Ou seja, na primeira árvore, a gente, quando coordena, fica o nome cerrado.
E ele está relacionado a essa definição aqui, ó. Vegetação com árvores baixas, troncos finos e tortos e casca grossa, certo? É só, se você tiver uma dúvida, é só você voltar no texto que vai ter todas as características de cada um tipo de vegetação. No segundo, é relacionar as colunas corretamente, pintando os espaços antes de cada frase. Então, ó, vegetação de praia é a vegetação rasteira e comum, e é comum a presença de coqueiros, muito fácil, não é isso? Essas aqui, a vegetação da praia e o mangue, são as vegetações do litoral, não é isso? No terceiro quesito, para você identificar o tipo de vegetação correspondente a cada imagem, ou seja, Pantanal, qual é? Seria essa aqui, né? Que é uma mistura das três vegetações e a presença de pântanos com bastante água, lugares alagados e Vitória Regia. E aqui você vai ler esse texto e responder a essa questão. Escreva as principais características do tipo de vegetação citado na música. Então você vai ler, vai perceber qual é a vegetação e depois, ó, escrever aqui, ok? É isso, pessoal. Um cheiro.